No quadro Plantão Médico de hoje, o Dr. Paulo Madureira fala a respeito da sua saúde. Boa tarde, telespectadores do Canal 10. Vamos conversar um pouco sobre asma brônquica ou bronquite asmatiforme. O que é asma ou o que é bronquite? Na verdade, são termos similares que basicamente têm o mesmo sentido. É uma doença inflamatória da região brônquica. É uma doença inflamatória crônica. Por que nós dizemos crônica? Porque são processos que vários fatores são desencadeantes que levam uma repercussão contínua desse pulmão. Então, provocando várias situações dentro desse pulmão, como a inflamação, acúmulo de catarro, nós chamamos também edema. Então, não há um mecanismo desencadeador da crise de asma. São vários mecanismos, são 3, 4 mecanismos que desencadeiam esse chio de peito, popularmente falando. Esse chio de peito são várias manifestações clínicas que podem desencadear uma criança. Uma criança de maior idade, né, uma criança de pré-escolar, escolar, tem uns sintomas de um jeito. Uma criança pequenininha, de alguns meses de vida, lactente, se manifesta sobre outra forma. Dependendo, lógico, quanto menor a idade dessas crianças, maior é a clínica, maior a repercussão, mais importante essas crianças vão se manifestar e mais gravidade vão se manifestar essas doenças. Então, basicamente, essas crianças se manifestam com sibilos, que nós chamamos de chio de peito, as mães falam, né? Então a criança começa a ter um pouco de esforço respiratório, que no início é leve e passa, às vezes, depois, com o passar do tempo, a aumentar a amplitude respiratória. Então aquela criança começa a respirar tendo uma respiração um pouco mais superficial e passa a ter uma respiração mais profunda, mais ofegante, né? E isso vem acompanhado do quê? De falta de ar, vem acompanhado de gemência. Então nós falamos sempre que em criança nunca normal é gemer. Pode gemer por febre, mas gemer sem febre, alguma coisa está errada. Ou é uma dor, ou é algum quadro respiratório que essa criança está manifestando. Então é importante observar sempre a barriguinha do nenê, o padrão respiratório. O seu filho sempre tem um padrão respiratório, uma criança lactente. Uma criança que tem uma certa dispneia, um esforço respiratório, começa a ter gemência, batimento de asa de nariz, começa a respirar errado, nós falamos, né? Começa o abdômen, a barriguinha começa a aumentar, a diminuir. São sinais de angústia. São sinais, clinicamente a criança passa a ter uma recusa alimentar, passa a dormir mal, passa a gemer, acompanhado de febre, porque é uma doença inflamatória, então normalmente vem acompanhado de um pouco de febre. Então são sinais importantes que deve procurar o médico com uma certa urgência. Não se pode esperar de um dia para o outro. Por quê? Porque às vezes uma crise de broncoespasmo, que nós dizemos, ela pode piorar com o passar de horas, às vezes de minutos. Então é fundamental que haja essa observação. Uma criança maior já fala, mãe, estou com dor no peito, meu peito está chiando. É muito mais fácil a mãe procurar o médico de forma mais segura, né, e sabendo o que está acontecendo com a criança. Uma criança menor é um pouco mais complicado. E a bronquiolite, que dá em criança pequenininha, de alguns meses de vida, na verdade são terminologia um pouco parecidas, mas tendo a mesma repercussão. Falta de ar, cansaço, gemência, recusa alimentar, temperatura. Quer dizer, a criança muda o padrão dela. E esse tempo que nós passamos agora, nessa época de inverno, são tempos mais propícios a desencadear isso. Outro fator desencadeante muito importante são os quadros virais. Às vezes uma simples virose, uma simples gripe, resfriado, são sintomas, são doenças, patologias que fazem com que essa criança que tem uma tendência a ter uma asma desencadear mais fácil, né? E outra manifestação muito mais comum é o clima seco, as queimadas, né, que algumas pessoas colocam, né, de forma errônea. E isso que acontece, acaba acarretando problemas respiratórios em muitas pessoas, né? E a gente sempre faz um apelo, né? Queimadas nunca, né, gente? Existe outra forma de você limpar aquele ou esse terreno de forma mais racional. A gente acredita que a colocação de fogo é uma forma irracional de você limpar esse terreno. Então vamos fazer um apelo a que as pessoas façam isso, né? Isso prejudica muito as doenças respiratórias, às vezes não dentro da sua casa, a pessoa que está colocando fogo, mas o vizinho do lado, né? Isso é fundamental. Então é importante essa consciência que todos nós temos que ter. Então é uma patologia que deveremos sempre procurar o médico, medicar com nebulização, broncodilatador, que é um expectorante, né? Às vezes um antibiótico, dependendo do quadro inflamatório,
E sempre procurar um médico, nunca deixar às vezes de um dia para o outro, né? Ou eventualmente no dia seguinte já procurar um médico, porque é uma patologia que leva uma gemência e é uma angústia respiratória em qualquer criança, principalmente crianças menores. Então, isso é importante, eu quero falar para vocês que a asma é uma doença crônica e merece o tratamento prolongado, por ser crônica. Eu agradeço a atenção e até a semana que vem.